A história da música, ela é muito, mas muito mais do que só uma lista de compositores e suas obras, né? E se essa história fosse, na verdade, um tipo de mapa da consciência humana? E se cada estilo, cada inovação, contasse pra gente um pouco sobre como o mundo era visto em determinada época? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar. Essa aqui é a definição clássica, aquela que todo mundo conhece. É funcional, vai direto ao ponto, descreve o que a música faz no nível mais básico. Provavelmente é a definição que a gente aprendeu na escola. Porque, vamos combinar, essa definição, mesmo estando correta, ela parece completa. Falta a parte mais fascinante da história. Ela não explica por que a gente organiza esses sons e silêncios do jeito que a gente faz. Essa é a grande ideia por trás de toda essa análise. A música não é só uma arte, é uma linguagem simbólica que expressa a visão de mundo de uma cultura, sua estrutura social, até mesmo sua experiência espiritual. Cada período musical, acredite, reflete uma maneira diferente de entender o ser humano e o lugar dele no universo. E pra gente entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Lá no mundo antigo, música não era entretenimento como a gente pensa hoje, não. Era uma ferramenta fundamental, usada para estruturar a própria realidade e para mediar a relação com o divino. E o que é realmente incrível aqui é o seguinte, são culturas super diferentes, mas todas elas usavam a música com um propósito muito parecido. Lá na Mesopotâmia, era tipo uma ponte entre os deuses e os homens. Para os hebreus, era uma forma de responder à ação de Deus na história. No Egito, ajudava a manter a ordem cósmica, o tal do Ma'at. E na Grécia, a música era vista como uma força capaz de moldar o caráter de uma pessoa. O ponto principal é esse, a música tinha uma função vital para manter o mundo em ordem. Essa ideia de ordem foi evoluindo de um jeito muito poderoso. Chegando na Idade Média, por exemplo, o cristianismo pegou esses conceitos e organizou tudo de uma forma que nunca tinha sido vista. A música virou um veículo para a teologia, unificando a cultura europeia com um som comum, um som sagrado. E aqui, a gente precisa corrigir um erro histórico bem comum. O canto gregoriano não apareceu do nada, muito menos existia na época de Jesus. Ele é, na verdade, uma evolução das práticas judaicas, como cantar os salmos. Sabe, essas práticas foram adaptadas e desenvolvidas durante séculos pela igreja para criar uma linguagem musical totalmente nova e própria. Só que essa organização toda precisava de uma tecnologia para funcionar. E ela veio lá no século XI com um cara chamado Guido de Arezzo. Antes dele, a música era passada de boca em boca com símbolos meio vagos para ajudar. O Guido foi quem introduziu a pauta musical e as sílabas que hoje a gente conhece como Dó, Ré, Mi. Isso permitiu pela primeiríssima vez escrever, ensinar e guardar músicas complexas com precisão. Foi uma verdadeira revolução que preparou o terreno para tudo que veio depois. A partir do Renascimento, a música ocidental começa a caminhar numa direção bem diferente. O foco aos poucos sai da ordem divina e vai para a experiência humana. E com isso, a música se transforma na principal linguagem para expressar as nossas emoções, a nossa individualidade. E aqui a gente vê de forma clara uma tensão que definiu a música por séculos. De um lado, o classicismo de Haydn e Mozart, buscando uma beleza universal, baseada na razão, na clareza, em formas perfeitas. Logo em seguida vem o romantismo, que joga a emoção subjetiva e a expressão individual do artista lá para cima. Acima de tudo, a música passa a ser a linguagem daquilo que não se pode dizer com palavras, a linguagem da alma. E a figura-chave para essa virada de chave? Ludwig van Beethoven. Ele pegou aquelas formas perfeitas do classicismo e injetou nelas uma intensidade emocional, um drama existencial que ninguém nunca tinha ouvido antes. Beethoven não estava mais só criando formas bonitas, ele estava contando a história da luta humana através do som. Bom, se Beethoven abriu uma porta, o século XX veio e derrubou o prédio inteiro. A modernidade não trouxe só estilos novos, não. Ela trouxe uma crise profunda na própria linguagem da música, refletindo um mundo que tinha se tornado fragmentado, acelerado, cheio de incertezas. E quem acendeu o estupim dessa crise foi o compositor Arnold Schoenberg. Pensa só, por mais de 300 anos, a música ocidental girava em torno do sistema tonal, que tinha um centro de gravidade harmônico. Schoenberg simplesmente declarou a emancipação da dissonância. Para ele, todos os sons eram iguais. Isso não foi só uma mudança técnica, foi uma ruptura filosófica, que refletia a perda de um centro estável no mundo moderno. E depois dessa fratura, não tinha mais um caminho só. A música explodiu em várias direções, muitas vezes até conflitantes. De um lado, um racionalismo extremo do serialismo, do outro, compositores nacionalistas buscando inspiração no folclore. E ainda tinha a música experimental que questionava absolutamente tudo. Não existia mais uma linguagem dominante, mas sim um monte de vozes diferentes. E talvez o exemplo mais radical disso tudo seja a famosa peça de John Cage, 4:33. 4 minutos e meio de silêncio. Ou melhor, de escuta. Cage nos força a perguntar, afinal, o que é música? Onde ela começa? Onde ela termina? O som do ar-condicionado, a tosse de alguém na plateia, tudo isso vira parte da composição. É o questionamento levado ao limite máximo. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, aquela ideia inicial fica ainda mais clara, não fica? A história da música é, de fato, uma linha do tempo da nossa própria consciência, da nossa forma de enxergar o mundo. Esse resumo aqui fecha tudo direitinho. A função principal da música se transformou junto com a nossa visão de mundo. Ela deixou de ser uma ferramenta para manter a ordem do cosmos, para formar o caráter e expressar a fé, e se tornou uma linguagem para a razão, depois para a emoção e, finalmente, para o próprio questionamento da ordem. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, né? Na nossa era de algoritmos, de playlists globais, de fusão de gêneros e produção digital, que visão de mundo a nossa música de hoje está construindo? O que será que a trilha sonora do nosso tempo revela sobre quem a gente é? Fica aí a reflexão.